que está fresquinho aí no seu ouvido. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão bem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome dos irmãos que poder estar aqui nessa noite. A poder bem dizer, glorificar o nome de Jesus Cristo, porque Ele é bom. Aleluia. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele vai tentar tudo contra a obra de Deus. Aleluia. Ele pode até conseguir, às vezes, parar alguns, por um pouquinho de tempo. Mas eu creio pelo poder e argamento do Espírito Santo de Deus que seremos restituídos de uma graça dobrada do Senhor Jesus. Aleluia. Quando tornamos o nosso caminho diante do Senhor, oramos, buscamos a Tua face. Verdade, Pai. Já estamos no sexta noite de campanha de oração. Eu já perdi a conta de quantas vezes subimos o monte, quantas vezes estivemos aqui orando. Como que é só multiplicar, né? 6 vezes 6, né? É isso mesmo? Por que 6 vezes 3? 3 vezes por semana. Então é isso. Mas Jesus é bom, amém, irmãos? Aleluia! Seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, em nossa vida, sabemos que temos que estar à disposição do Espírito de Deus. Aleluia. Para sermos usados em qualquer ocasião, Jair. Presbítero, irmão Jair, tudo pastor. Então temos que estar à dispensação do Espírito para fazer a obra do Pai. Temos que estar vigilantes constantemente, porque o diabo, o vosso adversário, falamos na quarta-feira, ele anda ao nosso derredor, irmãos, caçando a quem quer pôr intriga, caçando por desentendimento, caçando, irmãos, alguma brecha, irmãos, para expor e nos derrubar na presença de Deus. Aleluia. Nos tirar do lugar onde o Senhor nos colocou. Porque nós vemos aqui, irmãos, em primeira feita como uma oportunidade, um convite. Aceitamos ao Senhor como Salvador das nossas almas. E permanecemos pela graça e misericórdia do Senhor, porque o Espírito dele constantemente passa a nos avivar, Marcelo. Passa a nos manter, nos ter uma, vou falar aqui, uma obrigação moral de estar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo em todo lugar, em todo o ambiente. Irmão, vocês conhecem a história de Davi. Foi apregoado aqui já por 5 ocasiões, né? Aleluia, acerca desse texto, a qual a oração de Davi, irmãos, lógico que o pecado de Davi ele traz alguns outros salmos que trazem alusão ao seu pecado, ao seu erro, à sua vida. Não é esse o único. E a vida de Davi é uma vida entregue, irmã Diaconisa Josefa, em oração. É uma vida entregue em comunhão com Deus. É uma vida, irmã Francilene, separada do compromisso que o Senhor tinha colocado. Ou seja, aquilo que o Senhor colocou para fazer, ele estava disposto a fazer. O Salmo de Davi, irmãos, começa com esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Ele fala que o Senhor resgatou ele, irmãos, de um charco de lodo, de uma água horrível, um charco de lodo, e pôs os pés sobre uma rocha. Olha que maravilha! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E nos pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita, não dá lugar para os soberbos, nem se desviam, aleluia, nem se desviam em mentira. Muitas são as obras do Senhor para com a nossa vida, irmã Marlene. Muitas são as maravilhas dele que, de verdade, irmão, se você for contar, Marcelo, não tem tempo para isso. Porque, irmãos, cada dia que o Senhor prover, na sua vida é uma bênção. Aleluia! Glória! Cada dia que o Senhor nos prover, irmãos, cada oportunidade que temos de chegar aqui,
A gente às vezes coloca, irmãos, tanto empecilho, irmãos, para adorar o nome do Senhor. Mas cada bênção que o Senhor nos tem colocado, irmãos, está em tua presença, dando fôlego novo de vida. Quantos irmãos neste momento estão trancafiados por grilhões do inimigo? Talvez irmãos nossos que diminuíram a sua frequência na oração, que diminuíram a sua frequência na busca, que diminuíram o compromisso com o Senhor. E o inimigo foi lá e, vou dizendo, chulo de musculacho, derrubou. E esse se entrou num quarto e tem entranhas, se desviado de estar na presença do Senhor. Davi, irmãos, ele cometeu um pecado gravíssimo diante do povo. Um pecado gravíssimo, irmãos, diante da sociedade, que aos nossos olhos, irmãos, é algo horrendo. E é. Mas quando o Senhor olhou para Davi, ainda um jovenzinho, de pequena estatura, ainda um jovenzinho, que nem foi contado pelo seu pai. Porque, irmãos, quando Samuel, o profeta, foi, aleluia, para buscar a quem orasse pelo próximo rei, pelo sucessor de Saul, ele foi e pediu que se ajuntassem ali os mancebos, os filhos. E foi posto, os irmãos conhecem a história, né? Homens de guerra, homens que faziam parte dos soldados de Saul, homens de ombreiras largas, fortes, belos, coisas que eram vistos para que sucedesse-se ali um rei, diante dos olhos dos homens. Mas quando se passa, irmãos, um por um, o Senhor fala diretamente no coração de Samuel: Samuel, você vê com olhos humanos, mas eu não vejo como o homem vê. Eu vejo que está entregue no coração. Ou seja, o Senhor sabia exatamente o que Davi estava fazendo, que ele estava no pasto fazendo a sua obrigação, o seu dever, como um filho mais novo, como um cuidador das ovelhas, um cuidador do povo. E cada colocação que foi posta sobre sua vida, irmãos, teve afrontas, teve dificuldades, teve menosprezo. Quando ele foi em guerra, irmãos, e via seus irmãos lá, quando ele foi levar ofertas para o rei, para seus irmãos, alimento, e ter notícias da guerra, ele olhou, os irmãos dele o desprezaram e falou: sai daqui que você é exibido, a gente te conhece. Pois os irmãos já sabiam que ele tinha sido ungido. Mas Davi não colocou em seu coração momento algum se apossar naquele momento do seu reinado. E conhecemos que Davi, irmão, diante do Senhor, tudo que foi posto para fazer, ele fazia. Tanto que tinha um cântico em meio do povo de Israel. Enquanto Saul derrubava seus milhares, Davi tinha derrubado milhares de milhares ou dezenas de milhares. Ou seja, ele era mais que excelente naquilo que ele fazia, irmão. No teu caminhar, foi posto como rei sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos conhecem a história, e eu quero acelerar ela e deixar no entendimento. E eu sei que os irmãos conhecem, nem precisava eu estar reiterando isso. Porém, irmãos, quando Davi pecou, ele estava em um momento de cegueira espiritual, e um momento que a autoridade que ele tinha talvez tinha cegado a sua vista, os seus olhos. Ele achou que podia tudo. E ele caiu num erro. Os irmãos conhecem. Mas o mais interessante desse texto é que quando o profeta Natan vem diante dele, conta uma parábola, uma história, Davi se enfurece. E quando Natan fala: meu Senhor, esse homem é você. Eu acho que, irmã Adriana, ele toma um choque. E esse choque coloca ele como o Senhor o viu. O Senhor não via a sua majestade. O Senhor não olhou, Júlia, para a sua autoridade, não olhou para o tanto de guerras que ele já venceu. Mas o Senhor repreendeu porque sabia que o coração de Davi, irmãos, era humilde, um coração de servo, mesmo sendo rei. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo tão
estatura maior diante do povo de Israel. Quando ele entrou diante do Senhor, irmãos, ele caiu com o seu rosto em terra. E aí, tem o Salmo 51, muito conhecido dos irmãos. Agora ele pede para o Senhor que nós devemos pedir, irmãos, todos os dias: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não afaste a luz da tua presença. Que nós possamos clamar e saber que o Senhor está nos ouvindo. Quando estávamos aqui em oração, Marcelo podia sentir uma graça do Senhor, porque eu sentia Ele passeando em nosso meio. Gabriel. Não pense vocês, irmãos, que nós não necessitamos ser purificados, porque a nossa vida também é cheia de erros todos os dias. Porque olhamos, falamos, julgamos. E então, irmãos, ninguém aqui é inguiável de pedir perdão diante do Senhor. Ninguém aqui, irmãos, é superior à soberba de achar que não precisa se dobrar diante de Deus. Porque o dia que não precisar mais dobrar diante de Deus, irmãos, é sinal que já caímos. É sinal que não temos mais necessidade, não temos mais comunhão, não temos mais encontro diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas Davi, por um momento, irmãos, ele encheu seu coração. E depois a palavra foi que ele mesmo, irmãos, se esvazia. E ele escreve salmos, irmãos, para narrar ali a sua história, para narrar, irmãos, a sua vida em direção do Espírito Santo, em direção dos acontecimentos, e que nos traz uma grande fortaleza, irmãos, para nos trazer no nosso coração um intento de adoração do Espírito. Aleluia! Nós sabemos que a nossa vida está ligada diante do altar do Senhor, em adoração, em súplica, em cântico, em louvor, oferecendo aí o nosso sacrifício vivo em adoração. Atos dos Apóstolos, irmãos, tem uma história em Atos 13, onde traz aquele versículo muito conhecido dos irmãos: pois Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração manso. Mesmo sendo, irmãos, e vejo que diante de todos os reis de Israel que sucederam, muitos tinham o coração endurecido, porque recebiam a advertência dos profetas, mas torciam seus narizes, irmãos, e não entravam no concerto do Senhor. Mas eu louvo o nome do Senhor porque temos a oportunidade da graça, irmãos. Recebemos a dispensação do Senhor. Então, irmãos, ainda, irmãos, temos fogo para clamar, para buscar, para abrir de Deus, Senhor, e consertar o nosso caminho diante de Deus. Consertar o nosso caminhar. A palavra do Senhor em Mateus, irmãos, fala que não podemos vir aqui oferecer sacrifício se tivermos algo contra alguém. Porque a nossa oferta, irmão, ela não vai ser recebida. Nós oramos, nós clamamos por um avivamento. E o texto de Crônicas, irmãos, 7:14, nos versículos antes, vai falar que Salomão ele ofereceu um grande sacrifício. Ele ofereceu uma grande oferta. E naquele lugar, irmãos, a palavra do Senhor fala que o lugar se encheu. Ele se encheu de uma glória tremenda, irmãos. Eu podia sentir algo semelhante. Aleluia! Eu pus no meu coração na vista do Senhor. Eu sei que isso aqui é só um pouquinho. Mas, irmãos, se nós orarmos de verdade, se nós buscarmos a face do Senhor todos os dias de verdade, cada momento da nossa vida, irmãos, é um culto igual aquele para nós, irmãos. Porque foi feito, aquilo era feito de tempos em tempos do povo. Nós oferecemos o nosso sacrifício todas as vezes que dobramos o nosso joelho diante de Deus. Então, todas as vezes que dobramos os nossos joelhos, nós lançamos diante do Senhor e damos oferta, irmão. Semelhante ao holocausto do judeu, semelhante à oferta de sacrifício que ele fazia, nós fazemos isso constantemente. Alguns 1, 2, 3 vezes por dia. Alguns, irmãos, passam um dia em oração. Quando chegam aqui, irmãos, choram na presença do Senhor, porque tem um coração quebrantado e a palavra do Senhor não rejeita. Nós temos um coração cheio de nós mesmos, irmãos. Se eu tenho um coração cheio de autoconhecimento, se eu tenho um coração cheio de auto-razão, se eu tenho um coração cheio de mim mesmo, eu posso usar o termo aqui, o meu termo, e fugir o termo agora. Aleluia, Deus. Cheio de antropologia.
constantemente cede e pede ao Espírito. Mas quando nós que somos crentes oramos, buscamos a face do Senhor, colocar distensão entre jovens, colocar, irmãos, algo que separa o corpo de obreiros da casa. Isso é obra do inimigo, irmãos. O que o Senhor tem para nos trazer, irmãos, é avivamento. Glória a Deus, comunhão, vamos caminhar no mesmo sentido, irmãos, da graça do Senhor Jesus, não tem apenas um sentido. E enquanto eu orava aqui, irmãos, eu via como que um rio passando pelo meio do povo. E um rio, irmãos, que levava a promessa, irmãos, do céu, e estamos diante do Senhor. Um rio, irmãos, cuja as águas nos purificam, nos alimentam, nos saciam, limpam as nossas vestes, irmãos. E muitos têm se afastado, irmãos, de estar diante da presença do Senhor, de mergulhar neste rio, de fazer parte da comunhão com o Senhor, junto com os irmãos, porque eu tenho comunhão com o Senhor. Quando eu tenho comunhão com o meu irmão, quando eu tenho amorzinho pelo próximo, irmãos, quando eu tenho cuidado das almas que o Senhor destinou a mim, irmãos. Louvado. Então não pense que você não tem algo que o Senhor colocou você para fazer. Porque cada um tem a sua incumbência na obra do Senhor. Talvez você foi chamado para ganhar a sua casa. Talvez você foi chamado para ganhar as pessoas que trabalham com você. Talvez você foi chamado, irmãos, para pregar o evangelho às nações. Talvez você foi chamado para, sim, irmãos, pastorear um povo. E estar em tempo de provação, de amadurecimento. Um tempo de crescimento, irmãos, de dispensação para a nossa vida. E necessitamos, irmãos, buscar o Senhor. Não estamos dispersos, ó. Porque o inimigo está pronto a derrubar, irmãos, aquele que está fraco, aquele que está pondo comichões nos seus ouvidos, que tem tampado para a palavra, que tem tampado porque eu não gosto de fulano, de ciclano, quando é o pastor que vai pregar, eu não vou ouvir. Só vou ouvir se for cristiano. Exemplo, tá? Eu só gosto de ir para o culto quando é José que está na palavra. Eu só gosto de vir para o culto quando Banda Kadosh vai louvar. Eu só gosto de vir para o culto, irmãos, quando é culto de louvor, de adoração. Irmão, o Senhor quer constância na nossa busca de Aleluia! Sabemos nós, irmãos, que isso aqui é apenas um tempo, irmãos. Quando saímos daqui, aleluia, minhas irmãs, fechem essas portas. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Isso aqui deixa de ser igreja e passa a ser apenas um salão. Este lugar é igreja quando você está aqui. Aleluia! Onde você estiver, onde você é um manancial de água viva para aquele que tem sede. Aonde você estiver, irmãos, aprenda a palavra. Não é para você não, ela não é sua. Nós precisamos clamar, porque o Senhor nos deu fôlego a um cântico novo. Tem maravilhas para serem anunciadas, irmãos, lá fora, porque aqui vocês conhecem, irmão. Não tem nenhuma maravilha nova do Senhor que eu possa contar ou ensinar para os irmãos aqui. Ou tem algo que vocês não conhecem da Bíblia? Das maravilhas que o Senhor operou. Se chegar em falta, irmãos, vamos buscar. Vamos orar, que o Senhor vai revelar. Vamos ler, que o Senhor vai mostrar nas Escrituras. Mas agora as maravilhas que você não tem, irmão. Pessoas lá fora esperando para que você as conte. E a obra do Senhor é essa, irmãos. Não é congregação somente dos santos aqui. É congregação para que entre doentes, para que entre enfermos, para que entre, irmãos, pessoas que estão cheias de pecado e sejam limpos pelo sangue do Senhor, assim como nós estamos aqui. E um dia seremos limpos, lavados, irmãos. O nosso coração, irmãos, tem entrado soberba. Se você olhar, irmãos, cultos, eu ia dizer assembleias, porque assembleias são cultos, amém, irmãos? Eu não estou dizendo a Assembleia de Deus aqui, mas as assembleias, as reuniões, têm se tornado ambientes frios, porque as pessoas estão aqui, irmãos, enchendo seus corações e não se arrependem, irmãos. Não tem mais conversão de alma, não tem mais aceitação, não tem mais clamor, não tem mais oração.
E às vezes nós estamos com murmurações. Queremos que se conserte algo bem e não vamos consertar Deus que está fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. A obra do Senhor tem que ser constante, irmão. É abundante. Isso aqui é apenas uma porção, irmãos, do nosso culto, do nosso dia em Deus. Não pode ser tudo que você faz para Deus, é isso aqui. Não pode. Oh, irmão, eu tenho que amanhecer glorificando e bendizendo o Senhor. Eu imagino, irmãos, Davi constante, um adorador nato, que glorificava o nome do Senhor, irmãos, em todo o seu louvor, em toda a sua adoração. Davi é tido como um dos cantores, porque salmos, bem sabem os irmãos, que uns são orações e muitos são louvores, e acho que mais da metade desses salmos são escritos por Davi, diretamente, e alguns deles têm o tom da entoação de louvores, ou seja, Davi escreveu e compôs muitos louvores para que se adorassem o nome do Senhor. Davi era um adorador nato, alguém que buscava, que reconhecia, eu ouvia a voz do Senhor constantemente, sabia o que o Senhor tinha para tratar em você como igreja. Nós como igreja, irmãos, temos que estar despertos ao falar do Senhor. Nós temos que constantemente, irmãos, corrigir o nosso caminho, Jair. Versículo 5, irmãos. Senhor, meu Deus, as suas maravilhas, que Deus é operado conosco, os seus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciar, manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Diante do pecado, Davi falou: sacrifício, o Senhor não pediu para ele. Oferta, que se pagasse a sua pena, o Senhor não pediu. Mas Davi prontamente nos dobrou os seus joelhos. Se você abrir lá em Samuel, 2 Samuel, aleluia, capítulo de número 12. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor já transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, por quanto com este feito deste lugar sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. O Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus. Davi teve uma oportunidade de murmurar. Ele teve uma oportunidade de permanecer de coração duro, pelo julgamento do Senhor sobre a causa, sobre tirar o teu filho, o filho do pecado. Mas o Senhor achou graça e traz lá em testemunho por Atos dos Apóstolos que o Senhor achou em Davi, aleluia, homem segundo o coração. Porque o Senhor não vê a aparência, irmão. O Senhor não está vendo o ódio do seu talento. O Senhor está vendo o coração. O Senhor não está vendo quem prega bem ou quem não prega. Mas o Senhor está vendo o seu coração para a obra. O Senhor não está vendo o seu desenvolvimento, mas o seu interior. Se o seu coração está adorando em espírito e em verdade, para que o Senhor está procurando, irmãos, de verdadeiros adoradores. Não podemos fugir disso. Às vezes eu penso que falta algo, irmãos, em mim. E eu sei o que falta, na verdade. Porque às vezes eu sei que é tanta afobação, tanta preocupação, tantas coisas que estão martirizando essa semana mesmo. Minha cabeça estava tão cheia, onde na terça-feira eu não consegui vir no ensaio. Estava com uma ocupação, falei, preciso refrescar minha mente. Quarta-feira concordamos, teve um culto aqui. Concordamos, vamos para casa que a gente precisa descansar.
Ontem eu não ia vir no monte, mas diante da necessidade, diante do acontecimento que eu ressuscitar. Meus irmãos estavam comentando no grupo que iriam para subir o monte e clamar pelo jovem que estava desaparecido. Troquei de roupa correndo. Espera aí, Jesus, né? Estou chegando. Peguei os irmãos já na beira do monte subindo. Irmãos, o Senhor ainda ouve a oração. O Senhor ainda ouve o clamor. O Senhor ainda ouve, irmão, a sua voz se você clamar. Se você estiver diante da sua oração e não orar, irmão, com palavras vãs. E quando eu digo palavras vãs, é palavras que não alcançam o trono do céu. Mas quando oramos, irmãos, e achamos a graça do Senhor, Ele manifesta em nós o dom perfeito. Ele aviva o nosso entendimento, irmão, nos põe em cântico e louvor, porque em ação de graças, irmãos, nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor todos os dias. Nós oramos aqui por cerca de 1 hora, clamando pelo Senhor. O intento, irmãos, é apresentando o nosso congresso, nossa festividade. Mas muito maior é o intento que o Senhor transporte o nosso entendimento. Que o Senhor trabalhe em nosso coração, irmãos, para que tenhamos um coração segundo Davi. Um coração que sabe buscar a presença de Deus quando é necessário. Que sabe achar o Senhor. E não foge de estar diante de Deus. Então, irmãos, avivemos o nosso entendimento pela nossa adoração, pela nossa busca. O meu culto é eu que faço. O culto do Jailton é dele. O culto da Gabriela é dela. O seu culto é seu. Se o Senhor não se manifestar diante de ti, não é porque eu não preguei de maneira que te agradou, é porque você não fez o seu culto. Porque você chega aqui cultuando ao Senhor. Você sai da sua casa com o nome do Senhor. Nossa oração, nosso culto vão ter que ser apresentado ao Senhor por cântico. Levantando as mãos santas, colocando a nossa voz para falar santo, 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 santo é o Senhor. Que nos purifica da nossa iniquidade, o Senhor purifica, irmão. Não há pecado imperdoável diante do Senhor. Tudo que praticamos, o Senhor, em santo arrependimento, Ele purifica. O Evangelho de João Batista, dos discípulos, foi arrepender. E não podemos fugir disso, mas a nossa vida tem que ser constante. Não importa que eu estou em comunhão. Não importa que eu prego, que eu canto, que eu jejuo. Meu coração tem que buscar sempre, irmãos, a mudança do Senhor. Para que a graça do céu, para que a graça do Santo Deus, seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, como é digno do Senhor que a nossa adoração, a nossa súplica, o nosso culto seja para o Senhor, irmãos. Não importa com quem está olhando para a direita, para a esquerda. Não importa com falatórios. Temos pregado no quarta-feira aqui, aquele que fala de você, meu irmão, minha irmã, e você chegar na praticância da verdade, é ele lá que vai passar vergonha. Nós temos adoração verdadeira no Deus, Senhor. Porque nós nos reunimos aqui, irmãos, como uma assembleia de santos para glorificar o nome do Senhor. E oxalá que houvessem almas aqui, irmãos. Oxalá que estivéssemos fazendo a obra do Senhor e convidando vidas para estar aqui. Então, o Senhor é essa. Glória a Deus, aleluia. Lá fora, lançar a rede, agregar por rio, irmãos. A nossa adoração, irmãos, é uma bênção. Essa é a obra. O galardão, a busca, o fazer, lançar a mão no arado, fazer aquilo que foi estimado em tuas mãos, para que sejamos vistos diante do Senhor com bom testemunho, José. Louvado seja Deus. O Senhor está à espera, irmãos, que você se movimente. Aleluia.
Não precisa de autorização de ninguém para pregar o evangelho lá fora. Não precisa pedir para o pastor, para o líder para pregar lá fora. Você pode pregar, irmão. Você pode orar, não precisa esperar, irmãos, estamos em união aqui para orar. Você pode cantar, irmãos, em qualquer lugar, não precisa de oportunidade. Enquanto o Kadosh te louva, eu sempre refriso isso. A banda Kadosh está louvando, mas todos temos uma oportunidade aberta de louvar o Senhor. Os louvores da harpa não é só quem está com o microfone que dá uma oportunidade de rezar, é cada um de vocês, irmão. Porque às vezes queremos um microfone, sendo que o mínimo não temos feito lá fora. Então, irmãos, concedemos a nossa vida irrepreensível diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez não é a palavra que você esperava hoje. Talvez não é o avivamento, o fogo santo que você esperava que descesse do céu hoje, porque você não sabia o pregador. Nem eu tinha tanta certeza se era eu. Mas eu disse ontem que eu não fujo de falar do amor de Jesus Cristo. Aonde for me dada a oportunidade, irmãos, eu vou falar que Jesus é bom. Eu vou levar a palavra de conservância aos preceitos do Senhor. De amar o Senhor, acima de tudo, prestar a Ele culto santo e racional. De ter zelo pelo próximo. Nós não podemos ter, irmãos, inimizade entre o povo de Deus. Que tem que se quebrar, irmãos, as cadeias de impedimento, irmãos, que tiravam a comunhão de uns aos outros. Nós temos que adorar o Senhor em espírito e verdade. Sabemos, irmãos, que somos todo um corpo. E não estou falando só nós aqui, irmãos, que estamos aqui dentro. Mas eu abro isso para as outras igrejas que são nossas irmãs. E muitos se têm como inimigos, irmãos, em fé. Nós temos que despertar para o verdadeiro evangelho. Nós somos irmãos do mesmo Espírito, no mesmo batismo, no mesmo Deus. Vamos morar no mesmo céu. Vamos nos alegrar, irmãos, no mesmo sentimento de adorar e de bendizer o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, que essa palavra desperte em nossa vida o conceito de termos um coração como que agrada ao Senhor, quebrantado, humilde, que suplique ao Senhor nos seus mínimos anseios. O salmista, eu não me recordo se foi Salmo de Davi também, mas ele fala assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti. Então nós temos que buscar ter essa sede, para fazermos a obra do Senhor, e manifestar por a graça, no Espírito Santo, no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que o Espírito me concedeu quando acabou de chegar no nome do Senhor Jesus Cristo. E você, irmãos, vai orar uns pelos outros. Vamos interceder uns pelos outros. Se houver necessidade, irmãos, de conserto, conserte. Se houver necessidade, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, com alegria, com seu fôlego. Se necessitar de uma oração, irmãos, uma súplica, vem à frente, se coloque de pé, irmão, em nome de Jesus Cristo.